Estou vendendo bolo no chute. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou Grace Kelly, sou confeiteira e ajudo mulheres a ganharem dinheiro com bolo caseiro na cozinha de casa, usando o que já tem. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito pertinente nos comentários, que é precificação. Precificação nada mais é do que descobrir o preço que você vai cobrar no bolo que você faz. Estamos aí em ritmo de Copa do Mundo, mas só quem pode dar chute é a seleção brasileira, hein? Boleira não precifica os bolos com base no chute. A gente tem que saber quanto a gente está lucrando, quanto a gente está gastando. Então hoje a gente vai fazer de um jeito bem simples a conta para a gente ter certeza que tá ganhando dinheiro com bolos caseiros. No vídeo passado a gente descobriu quanto custa a nossa massa, quanto a gente pode cobrar no nosso bolo. Nesse vídeo aqui a gente vai descobrir tudo isso sobre a nossa cobertura, tá bom? Porque a gente precisa saber o preço do bolo e também da cobertura, além de outras coisas como embalagem, adesivo, entrega, é uma coisa muito importante, eletricidade, tudo isso a gente vai precisar precificar. Hoje a gente vai focar na cobertura do nosso bolo, tá bom? Agora a gente vai ver quais ingredientes a gente usa nessa cobertura e quanto a gente paga lá no supermercado. Olha, essa cobertura de paçoca a gente vai precificar e a gente gastou um leite condensado, R$ 5,50, 2 cremes de leite, que cada um foi R$ 2,79 e uma paçoquita de R$ 1. E a cobertura que eu tenho de base aqui para fazer essa precificação é essa cobertura que eu uso nos meus bolos. Então, se você quiser seguir essa receita para poder usar também nos bolos que você vai fazer, pode ficar à vontade, tá? Agora a gente vai precisar descobrir o custo dessa cobertura. E para descobrir esse custo, a gente vai somar todos os ingredientes, um a um. Eu indico que toda vez que você for ao mercado, guarde a notinha. E depois de ter somado R$ 5,50 do leite condensado, R$ 5,58 por 2 cremes de leite e R$ 1 da paçoquinha, a gente descobriu que o total que a gente pagou lá no mercado foi R$ 12,08. Então, o custo da cobertura é R$ 12,08. Só que aí a gente vai somar 0,73 centavos pelo gás, que eu fiz uma pesquisa na internet, na IA, e descobri que essa é a média. Fica entre R$ 2,50 e 0,73. Esses R$ 10 aqui que a gente vai incluir é referente à mão de obra. Se a nossa hora a gente determinou que é R$ 20, para fazer uma cobertura a gente leva em média 30 minutos. Então a gente vai botar aqui R$ 10 porque é a metade de 20. E agora a gente vai somar tudo. 12,08 mais 0,73 centavos mais R$ 10, que vai dar o total de R$ 22,81. Agora você deve estar se perguntando, tá, Grace, mas e o lucro? Aonde entra o meu lucro nessa história? O lucro, ele entra nessa parte. Só que, diferente do bolo, lá na precificação que a gente fez, aqui no lucro eu vou considerar 50%. Ué, Grace, mas eu tô com uma dúvida. Por que na cobertura eu tô escolhendo 50% de lucro e lá no bolo eu escolhi 100%? Porque aqui você, boleira iniciante, dona do seu próprio negócio, tem o direito de escolher o lucro que quer. Então aqui você também pode decidir se você vai baixar a margem de lucro ou se você vai manter. Só que você vai precisar ter um controle sobre isso. Nessa parte aqui eu tô comunicando a vocês porque vocês precisam ter o controle para ter lucro. Lembra que lá naquele vídeo passado vocês poderiam ter escolhido 50% de lucro na precificação dos bolos? Que nesse momento você vai escolher quanto de lucro você quer ter, só que tem que ter muito cuidado para não ter prejuízo. Por isso, nesse momento aqui da precificação, a gente tem que pensar muito bem. Então aqui a gente vai fazer a nossa conta. R$ 22,81 mais R$ 11,40, que é referente aos 50% de lucro. E aqui o resultado é R$ 34,21. Só que tem o porém. A gente precisa saber
quantos bolos a gente consegue cobrir com essa cobertura. No meu caso, dependendo da decoração, eu consigo cobrir 4 bolos. Então, a gente vai pegar esse valor de R$ 34,21 e vai dividir para 4. Então, vamos lá. 34,21 dividido para 4, que vai dar 8,55. Então, 8,55 é quanto eu tenho que cobrar a mais em cada bolo caseiro pela cobertura. E aqui, se eu escolher 50% de lucro na cobertura, o meu critério de reinvestimento, ele fica meio a meio. 25 para mim e 25 para reinvestir. E é muito importante respeitar isso. E agora a pergunta que não quer calar. Grace, por quanto tempo eu vou manter o preço da cobertura sem mexer, sem alterar o preço, sem diminuir, sem abaixar? Por quanto tempo? Você vai manter pelo tempo máximo que você puder manter com os mesmos ingredientes. Por isso é muito importante a gente estar lá anotando a data, o mês, o valor que a gente comprou e estar sempre revisando, porque a gente sabe que todo dia tem alteração de valor no mercado. Então, quando a gente tem lá tudo gravado certinho, a gente vai conferindo para a gente não ter prejuízo. E com essas anotações a gente vai sempre verificando se o nosso lucro está dentro das margens aceitáveis, mesmo que essa margem não seja a mesma que eu estipulei lá no início, na precificação. Então, pensa comigo, não é muito chato quando a gente vai no mercado e todo dia é um preço diferente? Carne muda toda hora, farinha muda toda hora, ovos, meu Deus do céu, não tem um preço fixo nos ovos, durante uma semana não fica o mesmo preço. É incrível. E aí, quando você toda hora muda o preço do seu bolo ou do seu produto que você vende, o seu cliente também vai achar chato se você ficar mudando toda hora, vai achar muito ruim. Óbvio, você pode mudar toda vez que você se sentir prejudicada. Toda vez que você achar que deve alterar, você pode alterar. Só não pode estar sempre fazendo isso. E por isso a gente tem que ter em mente alguns pontos importantes na precificação dos nossos bolos caseiros. Muita gente calcula da seguinte forma: soma todos os ingredientes e bota um preço em cima. Ou às vezes dobra o valor e aí acha que está lucrando. Mas não, é por isso que a gente vê por aí muitos bolos com preço baixíssimo e às vezes a pessoa trabalha e não vê a cor do dinheiro. Muitas vezes o problema está aí. E quando você faz uma precificação matadora, você precisa considerar princípios econômicos básicos do negócio. Se você quer ser referência, se você quer ser reconhecida por ter o melhor bolo caseiro que a sua cidade, que o seu município e já provou, já experimentou, ser aquela pessoa que todo mundo indica, tem alguns pontos que não pode ser negligenciado. São os ingredientes, a embalagem, o gás, a energia, a água, taxa de entrega, tempo de produção, desgaste dos equipamentos, as perdas e os desperdícios. E o erro mais comum, o que a gente mais vê por aí, é as pessoas ignorando os custos indiretos. Os custos indiretos, eles são invisíveis, mas eles batem forte no nosso lucro. Por exemplo, você percebe de verdade que está gastando energia elétrica quando você decide assar bolos à noite? E outro ponto é a remuneração pelo seu próprio trabalho. Se você realmente quer ganhar dinheiro com bolos caseiros, você não pode tirar o que sobrar. E você também não pode gastar o valor que está reservado para reinvestimento. Você precisa ter controle desses valores. Anota aí em algum lugar à parte, deposita em uma conta para que no futuro você possa usar. Por exemplo, se hoje não tem nada quebrado aí, um liquidificador não está quebrado, graças a Deus, mas guarda esse dinheiro para quando quebrar, não te pegar desprevenida. Ganhar é tão importante quanto saber gastar. E a mão de obra, ela precisa entrar como custo obrigatório, porque você trabalha e você precisa receber esse dinheiro. E isso envolve tempo de mercado, horas de preparo, decoração, limpeza como água, detergente, a energia elétrica, administração.
E quando você não é remunerado por tudo isso que você faz, o seu trabalho ele vira um cansaço. Você fica tão cansada que chega à exaustão. Você corre, não chega a lugar nenhum. E depois fica aquele pensamento, eu tô vendendo no chute, eu tenho a sensação de que eu não tenho lucro. Mas fica calma, não se desespera, eu tô aqui para resolver de uma vez por todas essa questão de chute. Eu convoco todas vocês para deixar de uma vez por todas chutes, deixar chute só para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo e que seja chute pro gol. Mas nós, jogadoras de talento do bolo ao dinheiro, não vamos mais chutar. E o outro ponto é que lucro não é salário. Se você já assistiu, assista de novo o vídeo sobre precificação. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Se você assistiu esse vídeo, você reparou que depois dos custos do meu bolo, eu escolhi 100% de lucro. E desses 100%, você vai tirar 50% para você reinvestir no seu negócio de bolo caseiro. A escolha do percentual ela foi pensada porque o lucro ele serve para reinvestimento, manutenção, expansão, reserva para períodos fracos, substituição de equipamento. A gente às vezes não enxerga isso, mas tudo isso tá lá, ó, devorando o nosso lucro. Anota aí, quando você tem um negócio sem uma margem de lucro saudável, não sobrevive há muito tempo. E se você quer se tornar referência em bolos caseiros de verdade, ter um negócio de sucesso de verdade, você precisa entender os princípios básicos que mantêm esse negócio de pé. Então vamos pensar o seguinte, se o seu fogão custou R$ 1.200 e durou 5 anos, você precisa pagar esse fogão a cada venda de bolo. Por isso que lá no vídeo da precificação, que eu vou deixar o link na descrição, eu sugeri que você deixasse 50% para reinvestir. A gente não pode olhar o nosso lucro como se fosse todo nosso, porque parte dele é para reinvestimento. Porque quando a gente está pensando a longo prazo, a gente quer um negócio estruturado. E isso é obrigatório. Comenta aqui embaixo se tudo isso fez sentido para você. Tem algumas outras partes de precificação que eu não mencionei aqui, mas eu vou deixar aqui para vocês refletirem como é importante a gente precificar sem chute. E se esse vídeo produziu em você uma virada de chave para lucrar, compartilha ele. Vamos juntas do bolo ao dinheiro.